Bom dia a todos. Bom estar de volta aqui com a igreja. Semana passada nós estivemos lá em Caraguatatuba, na igreja de Jetuba, junto com o pastor Edmo, e foi um tempo muito agradável, um tempo muito gostoso com a igreja lá. Já fazia algum tempo que eu não ia até a igreja de Jetuba. Tivemos um retiro, tempo muito especial. Deus nos abençoou, ministrou tremendamente durante este retiro. Quero agradecer as suas orações. Fomos tranquilos, voltamos tranquilos, passamos frio lá embaixo, por incrível que pareça. A hora que chegamos aqui em cima, descobri que teria passado mais frio se tivesse ficado aqui, né? Mais frio aqui em cima. Mas foi um tempo assim muito precioso com a igreja. Está lá o Luiz e a Tereza Kubota, que frequentaram esta igreja. Tivemos um tempo juntos, estivemos na casa deles, pudemos tomar um chazinho, conversar. Foi muito produtivo. Eu agradeço a sua oração e com certeza Deus ouviu essas orações. Irmãos, o Makoto estava em sua introdução do louvor, comentou, mas no dia 18 dessa semana foi celebrado o dia do centenário da imigração japonesa no Brasil. No dia 28 de abril de 1908, partiu do porto de Kobe, no Japão, o navio Kasato Maru, e chegou aqui no Brasil no dia 18 de junho, por volta de meio-dia e um pouco, no Porto de Santos. E com isso iniciava-se o movimento de imigração japonesa no Brasil. As comemorações principais aconteceram ontem lá no Sambódromo, e graças a Deus não veio nenhuma chuva torrencial. E pelo que ouvimos, as atividades puderam acontecer. E hoje está acontecendo novamente a mesma atividade, só que mais aberta ao público do que foi ontem. Atualmente existem no Brasil mais ou menos 1,5 milhão de japoneses e descendentes, os quais são chamados de Nikkeis. E dentro desse movimento de imigração japonesa no Brasil, a Igreja Holiness também surgiu. Em 1924, o irmão Ticara já teve a oportunidade de compartilhar. A sua família, seus pais e mais 2 irmãos, os tios dele, eles vieram para o Brasil e chegaram no transcorrer do início de 25. Em seguida, em maio de 1925, o pastor Monobi descreve, ele vai indo diversos portos dentro do Japão, e eu não consegui ver a data exata, mas parece que no dia 11 de junho ele deixa o último porto, que foi Kobe, ou Yokohama. Ele escreve umas cartas, mas eu não consegui entender 100%. Mas é mais ou menos essa data. E ele chega aqui no Porto de Santos no dia 15 de julho de 1925. E no passaporte dele estava escrito que ele veio como missionário. Ele veio como missionário. E pelo que consta, naquele período ele era o único que tinha um passaporte. Com isso, tanto que facilitaram a passagem dele pela aquela checagem. Ele rapidamente pôde sair da parte de alfândega e outras coisas. Aí tem início, então, o trabalho da Igreja Holiness no Brasil. O início da igreja é totalmente ligado com o início, entrelaçado com a história da colônia japonesa no Brasil. Por quê? Porque o missionário ele andou por onde estavam as colônias japonesas. E o chamado dele, essencialmente, era uma preocupação com japoneses que estavam vindo no Brasil e não entendiam naturalmente português, e como ouviriam de Jesus se não entendesse a mensagem. Então o missionário, ele faz diversas peregrinações por onde estavam as colônias, em especial pelo interior paulista, oeste paulista, Sorocabana paulista, um pouquinho da noroeste. E vai estabelecendo nas colônias
os núcleos de igreja. Posteriormente, seguindo o próprio fluxo dos imigrantes, eles saem das colônias e começam a chegar às cidades. E posteriormente saem das cidades interioranas e começam a se aglutinar nos grandes centros urbanos, como é São Paulo, a maior concentração de japoneses fora do Japão. É a cidade de São Paulo, a região da Grande São Paulo. Mais japoneses e descendentes do que na Grande São Paulo, só no Japão. Em outro nenhum lugar você encontra tanto. E a igreja então foi se estabelecendo. Os anos foram passando, a língua japonesa era a língua principal. Nos anos 60, a igreja começa a ter a força dos Niseis, começam a brigar no bom sentido pelo seu espaço, começa um processo de utilizar-se duas línguas nos eventos. E uma certa altura, no início da década de 70, então, a língua portuguesa passa a ser a língua principal. Mantém-se a tradução, mas se passa a ser. E nessa época, em 1969, assume a presidência da igreja o primeiro pastor Nisei, que foi o pastor Jun Yuasa. Primeiro pastor Nisei, depois de 44 anos de ministério no Brasil, então assumiu o pastor Jun Yuasa. E no início desse ano, entrou na diretoria principal o primeiro brasileiro não Nikkei. Todos nós somos brasileiros, né? Mas o primeiro brasileiro não Nikkei, que é o pastor Wagner, da igreja de Cuiabá, em substituição ao pastor Kazunori, ele assumiu uma posição na diretoria. Então, assim, a igreja tem caminhado hoje com a predominância da fala portuguesa. Hoje temos diversas igrejas onde a presença de brasileiros não Nikkeis é maior. Algumas igrejas mantêm o trabalho nas duas línguas e outras já não têm mais. Mas a igreja Holiness tem entendido que tem uma responsabilidade, não uma exclusividade. Porque acredita-se que no Brasil hoje seja em torno de 250 mil pessoas que entendem ou exclusivamente ou preferencialmente a língua japonesa. Em torno de 150 mil I6 de primeira geração, não só os que vieram logo no começo, mas também os imigrantes do período pós-guerra, que são bem diferentes dos imigrantes do período pré-guerra. Então nós temos aí mais ou menos 150 mil desses e mais em torno de 100 mil Niseis que nasceram e conviveram muito perto, né? São das primeiras gerações aqui no Brasil, cuja língua afetiva ainda é a língua japonesa, tem preferência por falar a língua japonesa, apesar de entender o português. Então a igreja entende que continua tendo uma responsabilidade. Particularmente, nós pudemos participar, representando a igreja, numa cerimônia interreligiosa da celebração do centenário. Pudemos usar a palavra e falar, né, do Evangelho, dentro do tema que foi proposto, que era meio ambiente e paz mundial. E, logicamente, que a única forma de haver paz mundial é se o homem estiver reconciliado com Deus. Então, foi um tema muito apropriado para a gente poder falar do amor de Deus. Depois estivemos com o Monhuzuro na Câmara, uma cerimônia da Federação de Rádio Tais, mas para apoiar o irmão Jorge, que preside, tem exercido um ministério importante ali. Ele acabou nos convidando a fazer uma oração. Eu disse para o Yuzuro, o Jorge é um homem muito ousado, porque lá na frente todo mundo, ele disse, o pastor aqui é o que nos acompanha espiritualmente, então eu gostaria que ele fizesse uma oração. E me chamou lá na frente, e o Yuzuro, está combinado? Eu disse, não está. É aqueles 2 minutinhos que você tem que controlar as tremedeiras nas pernas e orar. E depois, os vereadores são pessoas conhecidas, o Aurélio, que tem ligação com a igreja, nos convidou para ficar junto, ficamos conversando, pudemos conhecer melhor um dos vereadores, que é o Camia, que é evangélico também, é da Assembleia de Deus. Tivemos um momento muito bom, depois pudemos conversar e estabelecer pontes, né?
para que não é tirar proveito político dessas coisas, mas abrir portas para que a palavra de Deus possa ser anunciada num meio que às vezes para nós a gente só enxerga como um meio de interesses e politicagens, né? Então nós agradecemos a Deus e temos várias pessoas participando em diversas celebrações, ajudando. Dentro disso, sempre a visão da igreja é de que nós devemos estar presente como sal e luz. O sal e a luz precisam estar no meio para poder iluminar e dar sabor. Senão nós não vamos dar sabor a nada, vamos dar sabor a nós mesmos. Então tem sido um grande desafio e vamos ter ainda no transcorrer deste ano diversos eventos e encorajamos os irmãos a serem sal e luz onde puderem. Dentro dessa perspectiva, eu fiquei pensando na minha própria caminhada, já compartilhei aqui na igreja algumas vezes, que na minha adolescência tive muita dificuldade para me entender, para me achar como descendente de japonês. Como todos nós que somos, quando era chamado de japonês, ficava bravo, porque era brasileiro, né? Mas quando olhava para o espelho, descobria que tinha alguma coisa diferente dos outros, né? Nos olhos e no nariz, né? O nariz achatado e os olhos puxados, né? E naturalmente todos nós crescemos, alguns com normalidade, outros tiveram que administrar essa questão cultural, mas é tratado em estudos de mestrado e doutorado a questão da identidade do Nikkei brasileiro, né? Como se achar. As gerações terceira, quarta, daí para frente já são mais resolvidas e sossegadas, mas a segunda geração teve muita dificuldade, né? E pensando nisso, eu fiquei pensando na nossa identidade. Qual é a nossa identidade? E eu queria pensar com os irmãos no seguinte tema: quem sou eu? Quem sou eu? Quem diria você? Quem sou eu? Quem é você? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele tem um versículo que eu gosto demais, esse versículo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, onde ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo afirma: eu sou o que sou pela graça de Deus. Essa é uma expressão extremamente profunda, e se ela for trabalhada, pode nos levar a uma reflexão muito profunda. Ele diz: eu sou quem eu sou pela graça de Deus. E atrás dessa palavra, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa identidade precisa ser trabalhada e passada pela graça de Deus, senão nós não nos encontramos quem nós somos. A possibilidade de resgatar e entender a sua identidade só é possível mediante o olhar da graça. Diante da graça de Deus, senão nós teríamos pessoas que iriam pôr fim à sua vida, porque a sua vida é tremendamente horrível. Podem ter acontecido coisas terríveis na vida de muita gente. Mas a luz da graça, ela pode ser restabelecida, ela pode ser tratada, ela pode ser reconstruída, ela pode ser redimensionada. E eu queria pensar com os irmãos, então, nesse tema: quem sou eu? Em primeiro lugar, a nossa identidade pessoal. E aqui eu reporto como identidade pessoal a nossa família. Eu sou Eduardo Goya, filho de Antônio Koshiro Goya e de Miyoko Goya. Papai e filho de descendentes japoneses que vieram da região de Okinawa. Não sei o nome da cidade. Mamãe, descendente de japoneses que vieram de Hiroshima, né? Os pais dela mesmo, o pai e a mãe de Hiroshima, e a sua madrasta, que na verdade foi com quem nós conhecemos, de Ishikawa. Na verdade, descobrimos um tempo atrás que meu pai, na verdade, ele veio criança do Japão. Há uma foto que estava dentro do passaporte do meu avô, e está lá minha tia mais velha, meu tio
mais velho e o meu pai, os três. Então eles vieram. Só que como meu pai era pequeno, ele foi registrado como brasileiro. Então, oficialmente, documentalmente, eu sou Sansei. Mas de fato e de verdade eu sou metade, meio a meio aí, né? Meio Nisei, meio Sansei. Hoje eu entendo um pouco melhor o que é o fato dos meus avós paternos virem de Okinawa, mas até entrar na igreja nunca tinha pensado nisso. Eu tinha abandonado por completo a cultura e fui descobrir o que era Okinawa quando um pastor Yamada, com quem eu trabalhava por dentro, falou: "Você sabia que você é okinawano?" Eu falei: "Nem sei o que é Okinawa." "O que é Okinawa?" Aí ele me pegou o mapa do Japão e mostrou. "Você já viu um mapa do Japão?" "Nunca vi um mapa do Japão na minha frente." Aí ele foi lá e me mostrou o mapa, falou: "Olha, aqui não." Ele assim começou a contar um monte de histórias e me deu um livro. "Lê esse livro aqui, fala um pouco da cultura japonesa." Aí que eu comecei a entender um pouco aos 20 e tantos anos de idade. Hoje eu entendo um pouco melhor o que significa, qual o significado, o que isso implica, o que não implica, né? O meu avô paterno, materno, lado materno, ele veio de Hiroshima. Lá nessa celebração vimos imagens sobre a bomba atômica em Hiroshima, né? E por saber que meu avô era residente em Hiroshima e que provavelmente deve ter deixado familiares ali, então quando você olha, passa a ter uma dimensão diferente, né? Você não olha mais como, sei lá, eu fui lá no Japão. Então, dessa vez eu olhei e confesso que percebi diferente. Então, a nossa identidade familiar está relacionada com isso. Não tem como negar. Onde nós viemos, nós temos no Brasil pessoas de tantas origens, uma mesclagem de identidades raciais. Eu cresci na cidade de Tupã, ao contrário do que a Taka discute, mas a capital da Paulista, né? A cidade mais importante da região. Cresci ali, tive diversas oportunidades de estudar, recebi carinho, atenção dos meus pais. De lá, ainda novo, adolescente, 15 anos, fui estudar em São José dos Campos. Fiz o colégio técnico, saí novo de casa e aí fui caminhando. Aos 18 anos conheci o Senhor Jesus, converti e depois de um tempo, mais 2, 3 anos, estava no seminário me preparando para ser pastor. Então eu tenho uma história, a minha identidade. Essa identidade tem experiências que me enriqueceram, tem experiências que foram difíceis, há passagens na minha vida que eu não gosto de lembrar, e há coisas muito boas, todos nós somos assim. Então você tem uma identidade familiar, você é parte da sua identidade familiar, e não descarte isso, não descarte quem você é. Guarde com carinho, transmita aos seus filhos quem você é, quem foram os seus pais, quem foram os seus avós. Se tiver informações mais para trás ainda, lembre disso. Fonte é muito importante, porque você tem valores e riquezas, não de superioridade, não por ser melhor ou de vaidade, mas porque isso faz parte de quem nós somos. A segunda identidade que nós temos, invertendo a ordem, eu queria colocar a identidade ministerial. A identidade ministerial, eu não encontrei outra palavra para isso, mas é lógico que os nossos exercícios de ministério, aquilo que nós fazemos como cristão, logicamente vem depois de nós conhecermos a Jesus Cristo. Mas eu inverti porque eu gostaria de dar uma ênfase maior na última parte. Mas o apóstolo Paulo, na abertura de todas as suas cartas, ele se identifica. E eu olhei todas as introduções de cartas, ele apresenta especificamente 2 tipos de introduções, e uma em que ele não se identifica. Só diz Paulo e Silvano, Timóteo e tal, e não identifica. Mas na maioria das cartas, ou ele se apresenta como Paulo apóstolo de Jesus Cristo, ou Paulo servo de Jesus Cristo. E a palavra servo ali é do grego doulos, que é escravo.
Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, como que Paulo tinha como identidade? Ele tinha identidade que ele tinha um chamado de Deus para exercitar os seus dons, ministérios, seus talentos em serviço daquilo que Deus queria. O apóstolo Paulo, ele tinha uma consciência nítida de quem ele era diante de Deus, do que Deus colocou nas mãos dele para ele fazer. E todos nós, enquanto cristãos, nós precisamos entender que Deus tem para nós um chamado específico. Todos nós somos chamados como cristãos e temos responsabilidades gerais que são para todos. Como pregar o evangelho, como ser testemunha, como viver em santidade, são chamados gerais. Não, isso é para uma classe especial de santos que tem mais de uma auréola, né? Eu tenho meia auréola e a minha é meio opaca ainda, né? Não existe isso. Todos nós somos chamados nos chamados gerais. Mas o que nos aponta isso são a questão das especificações. Todos nós temos alguma área de ministério que Deus nos colocou, que associa nossos dons e talentos, que associa o nosso chamado específico que Deus coloca, que associa a nossa personalidade, que associa a nossa história de vida, as coisas que nós fazemos, gostamos de fazer, temos jeitos para fazer. Algumas vezes nós temos uma falsa impressão de que se nós consagrarmos a nossa vida inteiramente a Deus, então Deus vai mandar fazer qualquer coisa que Ele quiser, e pode ser que eu não goste da coisa que Ele me mande fazer. Então eu digo assim, Deus diz para mim o que é para mim fazer, eu vou avaliar se vale a pena fazer ou não. Porque se eu deixasse assinado o documento em branco, ele pode ser que mande eu fazer uma coisa que eu não quero fazer. Então às vezes nós temos um medo equivocado de que Deus vai nos mandar fazer coisas que não tem nada a ver conosco. O pastor David Cornfield, que os irmãos conhecem, da época do pastor Mitsu, citando o Rick Warren, Uma Vida com Propósito, num livro que ele escreveu, O Líder que Brilha, ele diz que, segundo Rick Warren, há cinco áreas que interferem diretamente com essa nossa chamada, com essa nossa entendimento disso. Então ele fala, primeiro é a formação espiritual, os nossos dons, aquilo que Deus deu para nós de ferramenta, no sentido do corpo, exercício de dons aqui dentro. Alguns têm capacidade de servir, outros têm capacidade de ensinar, outros têm capacidade de exortar, outros têm dons de revelação, outros têm dons de intercessão, outros têm dons de compaixão, dons de contribuição. Né? Nós temos pessoas com diversos dons e cada um de nós tem então dons diferentes. A formação espiritual, os dons que nós recebemos do Senhor, em parte vai direcionar aquilo que nós fazemos. Depois ele diz opções do coração. Interessante que Rick Warren diz isso. Opções do coração. Aquilo que nos apaixona, aquilo que mexe com a gente, aquilo que nós sentimos que é muito importante, mas isso é muito importante. Algumas vezes nós cometemos um erro. Nós queremos transferir para outras pessoas a responsabilidade que são nossas paixões. Uma ocasião chegou um jovem para mim e disse, pastor, eu sinto assim profundamente no meu coração que a igreja precisava ter um trabalho em prisões, visitar nas cadeias e nos dias de visitas conseguir credenciais, entrar e pregar o evangelho. O que o pastor acha disso? Eu falei, excelente, meu irmão. Quando que você quer começar? Ele disse, não, eu não, pastor. Estou falando para o senhor ver aí como que dá e quem é que pode ir. Eu disse, qual é, rapaz? Se fosse nos dias de hoje, eu diria, qual é, mané? Vai procurar a tua turma, né? Mas às vezes nós temos isso, pastor, está faltando isso na igreja, porque a igreja chega um visitante, ninguém cumprimenta, ele entra e sai do mesmo jeito. Eu digo, meu irmão, e você cumprimentou? Ele, não, eu vi que ninguém cumprimentou. Então, às vezes nós temos paixões e achamos que os outros têm responsabilidade pelas nossas paixões. Não.
O chamado de Deus, o ministério que Deus tem para nós tem a ver com as nossas paixões, segundo o Rick Warren, no que eu concordo. A terceira coisa que ele diz é recursos pessoais, habilidades e capacidades. Coisas que diz respeito à nossa formação. Um tem aptidão mais lógica, outro é mais sensitivo, um é mais organizacional, outro é mais relacional. Um percebe melhor o sentimento das pessoas, outros percebem mais a parte logística das coisas. Então, cada um de nós temos formação, um é dado mais para humanas, outro para exatas, e nós temos formações diferentes, fazemos coisas diferentes no que se refere aos recursos gerais, aos talentos, às capacidades. Alguns têm talentos artísticos, outros não. E essa bagagem vai influenciar. A outra coisa que ele coloca é o modo de ser, a nossa personalidade, o jeito que nós fazemos. Hoje existe uma quantidade muito grande de testes que avaliam a nossa personalidade, como nós reagimos, como nós pensamos, que tipo de que nós somos. E hoje se fala em que não existe a melhor ou pior, mas a adequada para determinadas áreas. E a outra coisa que ele coloca, a última, a quinta coisa, a área de experiências, a nossa história, a maneira como nós fomos vivendo, as coisas que nós vivenciamos e experimentamos, essas coisas são relacionadas a isso, né? Então, para dentro disso, aquilo que nós temos de dons, capacidades, as nossas paixões, as nossas habilidades, capacidades, a nossa maneira de ser, a personalidade, as áreas de experiência, a história, como nós caminhamos enquanto cristãos, antes de ser cristãos, todas estas coisas vão formando um conglomerado que dão para nós pistas para percebermos. Assim como Paulo, nas introduções das suas cartas, ele entendeu claramente qual era o chamado de Deus para ele, e envolve toda a estrutura de vida dele, e ele pôde desenvolver. Também nós somos chamados. Quem você é? Você é alguém que Deus quer usar de um modo especial. Não, mas eu não sou igual o fulano, eu não consigo falar que nem o Beltrano, eu não consigo ser que nem tal pessoa, não dá, não adianta você pedir para mim, pede para tal pessoa, porque ela é boa para fazer isso. Mas, irmão, ela faz de tudo. Não, mas ela é que nem bombril, 1001 utilidade, pode pedir, pede para elas. Aí a gente vive numa igreja onde meia dúzia de pessoas fazem todas as coisas, até estourarem. Aí vem outra meia dúzia que faz no lugar. E aí a igreja vai caminhando. Mas nós temos que entender quem nós somos. Nós somos pessoas chamadas por Deus para exercer algum tipo de ministério. Nós temos algum chamado de Deus que é diferente um do outro e que Deus quer que nós individualmente exerçamos. Deus tem algo para a minha vida que envolve os meus dons. Não, mas eles são muito pequenos. Se comparar com outro irmão, mas não é essa a perspectiva de Deus. O que você tem de paixão, o que você gosta, o que são as suas habilidades, aonde Deus te deu capacidade de fazer, como é a tua personalidade. Não, eu sou tímido, eu sou quieto. Como é as suas áreas de experiência, como foi a sua caminhada, o que te faz sentir que isso é importante ou não é importante. Todo o conjunto disso vai permitir você entender que você tem um chamado e um lugar dentro do corpo de Cristo. Se todos nós pudermos entender, então Efésios capítulo 4 diz que o corpo cresce pela mútua cooperação de todas as partes, que um auxiliando o outro, nós vamos ter crescimento. Em terceiro lugar, eu queria falar com vocês sobre a nossa identidade filial, a nossa identidade de filhos. Eu convido você a abrir sua Bíblia, Romanos capítulo 8, verso 14 a 17. E um texto que é praticamente um paralelo disso, que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Mas é praticamente o mesmo paralelo. Então eu vou me ater ao texto de Romanos. Os dois textos falam
praticamente a mesma coisa. Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual é a nossa identidade filial? Nós somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Diga aí para o teu irmão ao teu lado, você é filho de Deus. O que significa isso? O que significa ser chamado filho de Deus? Versículo 15 diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para veres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Em Cristo Jesus, quando você e eu aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, por meio do que Cristo fez, a palavra que Paulo usa é que legalmente nós fomos adotados. Passamos a ter, nas palavras de João, capítulo 1, versículo 12, o poder, o direito de ser chamado filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, criados por Deus, que deu ao gênero humano a capacidade de criar, de gerar. Mas todos nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, distorcido pelo pecado, afastado de Deus pelo problema do pecado. Mas o dia que eu e você entregamos nossa vida, reconhecemos o nosso estado de pecador, nos arrependemos e pedimos perdão e convidamos Jesus para ser o mediador entre nós, Deus, para habitar em nosso coração. No dia que nós fizemos essa oração de entrega, o dia que nós fizemos isso, a palavra diz que nós somos adotados como filho de Deus. Você foi legalmente considerado filho de Deus. Você foi posto dentro dessa família. Você foi adotado como filho de Deus. Portanto, o seu coração, o Espírito que confirma com o seu coração, ele permite você clamar: papai, pai, meu pai, meu pai. Que coisa tremenda! Nós podemos dirigir a Deus, Criador de todas as coisas, Senhor de todo o universo que para nós, ainda ser humano, é completamente desconhecido. De perceber as maravilhas de Deus. Estava comentando com os japoneses aqui, depois no Nidinokai, comentei na sala da Dona Maria Inouye, sobre as digitais. Nenhuma digital igual a outra. Você já imaginou? 6,7 bilhões de pessoas vivendo na Terra nesse momento, nenhuma digital igual a outra. Já viveu na face da Terra a estimativa de 92 bilhões de pessoas, nenhuma digital igual a outra. Que coisa fabulosa, como pode? Você olha, não é possível. Você olha para o seu indicador e diz, mas não é possível. Pois é extremamente particular e singular, cada um de nós. E um Deus tão grande, Ele permite, através de Jesus, que eu chame de meu Pai, papai. A segunda coisa, nós temos isso, não só no domínio da razão, mas temos o testemunho do Espírito Santo, porque diz que o próprio Espírito versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós conversamos com pessoas que têm recentemente a experiência de conversão a Jesus, ou pessoas que relembram com clareza da sua experiência, a coisa que eles falam primeiro é: poxa, eu senti alguma coisa especial no meu coração. Eu senti um toque especial de Deus. É como se algo no meu coração tivesse sido despertado. É como se eu sentisse algo novo.
E essas verdades que eu sabia na minha cabeça passaram a ser realidades. É como se alguma coisa foi modificada por dentro comigo. É o Espírito de Deus que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E essa é uma preciosidade. É como se o Espírito de Deus entremeasse com o nosso Espírito e pudesse nos abraçar num abraço carinhoso, afetuoso. Terceira coisa que o texto diz é que se somos herdeiros de Deus, se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Versículo 17. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A última coisa que nós temos uma promessa da glorificação seria a eternidade. Nós somos herdeiros de Deus, Senhor de todas as coisas. Você já pensou se você recebesse uma notícia e viesse uma carta para você, tivesse assim, André Sakuma Minei, por um motivo especial, o senhor Bill Gates resolveu colocá-lo dentro da relação dos herdeiros da Microsoft. Já pensou? André, somos amigos, hein, rapaz, cara. A bênção, tio André, né? Uau! Né? Todos ficariam, fala sério. Né? Coisa fantástica. Mas nós recebemos isso. Está lá. Nós estamos na relação de herdeiros, não do dono da Microsoft, mas do dono do universo. Senhor de todas as coisas, diante de quem o Senhor Todo-Poderoso Bill Gates dobrará-se e reconhecerá como Senhor. A língua dele um dia confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós não percebemos que dimensão tem isso. Sabe por quê? Porque nós não entendemos exatamente a nossa identidade. Nós somos filhos de Deus. Mas nós vivemos como se Deus fosse uma realidade externa à nossa vida. Como se Deus vivesse distante de nós. Como se Deus não pudesse estar ao meu lado, me caminhando. Quem você é? Os japoneses têm um costume de se apresentar pelo título que ele tem. Isso não é interesserismo, não é maldade, é o jeito que é a estrutura. Então, eu tive várias ocasiões no Japão, e quando eu chego, óbvio, se eu estou lá no Japão, a diretoria da Igreja do Japão imediatamente dá um jeito de se reunir e me convida para estar em alguma coisa. Por quê? Porque eu sou bom mesmo, né, cara? Não, porque eu sou o título que eu tenho, e nesse momento eu sou o presidente da Igreja do Brasil. Mas, diante da nossa identidade como cristãos, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, e foi muito feliz o capítulo 11 de Hebreus, todos esses homens fizeram coisas tremendas, mas vocês perceberam por que o nome deles está no hall de heróis? A abertura do texto, que todos eles agradaram a Deus. Filhos que andaram em intimidade com o Pai e pelas suas vidas honraram ao seu Pai. Não são os seus feitos que falam. Ele não vai entrar com um rolo grande assim. Isso aqui, Deus, Pedrão, isso aí é uma figura da cultura sacra brasileira, permeada dentro do catolicismo, mas de que São Pedro é o porteiro do céu, né? Então a gente fala às vezes até brincando, mas ninguém vai chegar lá no céu e o Pedrão vai estar lá na porta e dizer: aqui está meu currículo, meu irmão, pode abrir esse negócio e jogar o tapete vermelho aí na frente. Ninguém vai entrar. Quem vai entrar, presente de Deus, são aqueles que são filhos. Filhos. São filhos. E sabe qual é o grande problema? Nós não conseguimos viver como filhos.
O grande apóstolo Paulo, o homem no Novo Testamento talvez mais admirado, mais exaltado enquanto modelo de fé cristã. Veja o que ele fala na primeira carta de Timóteo, capítulo 1. Versículo 12 a 15. Será que enquanto eu vou ler isso, o pessoal do louvor, Alex, pode ir preparando? Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, talvez eu poderia dizer meu Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Quer dizer, Ele deu a Ele ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, a mim que tive uma história de vida cheia de idas e vindas, persegui o cristianismo, a mim que acreditava realmente no que eu acreditava com convicção, e tenho história, nasci na ilha de Tarso, por direito adquirido, meu pai tornou-se cidadão romano, eu herdei esse direito. Fui insolente, blasfemo, perseguidor, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, um genérico, dos quais eu sou o principal. Paulo, ele diz assim, olha, eu fui um cara muito complicado, tive uma vida muito complicada, mas Deus, na sua misericórdia tão grande, me deu um ministério, e ele só se tornou o camarada mais importante do Novo Testamento, e praticamente toda a doutrina cristã hoje é calcada em cima das epístolas paulinas. Esse homem poderia falar, eu fiz muita coisa, eu tenho um currículo tremendo, mas ele diz, eu sou um cara que foi pela misericórdia de Deus, mas isso não é importante, porque o que Cristo Jesus veio fazer foi salvar os pecadores, foi dar uma identidade de filho, dos quais eu sou o principal. O que Paulo diz? Que você e eu não devemos nos apresentar com os títulos, e os cargos e as funções, e os dons e as nossas capacidades. Que na nossa relação pessoal com Deus, o que deve mandar é se nós entendemos que nós somos filhos de Deus. E de que o Pai pode nos abraçar. Dizer, vem filho amado, para os braços do seu Pai. Quando você erra, você pode chorar arrependido diante do Pai e dizer, Pai, eu errei, me perdoa. E o Pai diz, filho, você é meu filho, e te abraça e te perdoa. Quando você é machucado e ferido, vem diante do Pai e diz, Pai, eu estou machucado, me feriram, eu andei por caminhos errados. E o Pai te abraça e diz, filho, vem aqui. Não precisa dizer nada, chora nos meus ombros. E te abraça apertado e você sente, naquele lugar onde não precisa ter palavras. Nós vemos, irmãos, uma relação muito funcional com Deus. Que Deus nos dá? Como exercer o poder de Deus? Como obter vitória e ser bem-sucedido? Como adquirir mais? Como superar os problemas? Como ter mais? Como alcançar o que nós queremos? O Evangelho se tornou o Evangelho da funcionalidade. Mas a palavra que Deus coloca para nós é que nós, em primeiro plano, somos filhos. E nessa manhã, quem sou eu? Eu queria que você sentisse, você é filho de Deus. E que você sentisse que o Pai quer te abraçar nessa manhã. Pedi ao pessoal da mocidade cantar uma música que, como vi a primeira vez, gostei demais. Já há um bom tempo tenho pedido para eles um dia preparar. Eu falei assim, um dia vocês preparem isso, porque um dia a gente vai pedir para vocês cantarem. Eu queria que você quiser acompanhar a letra no projetor, se preferir curvar a sua cabeça. Som.
Pergunta para o Pai nessa manhã: quem sou eu? Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho deste duro coração? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como a onda no oceano. Assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Nessa manhã está te dizendo: tu és meu filho amado. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas porque sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como o vapor, e ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu. Eu sou teu. Queria que você, o louvor vai continuar tocando, cantando mais baixinho. Você pudesse parar um pouco agora e pensar: quem sou eu? Você nasceu numa família, você tem uma história, você tem experiências, algumas muito joias e outras talvez que te machucaram. Você tem um conjunto de coisas que, além de ser único na criação, te faz ser único na visão de chamado de Deus. E nessa manhã, Deus quer convidar você a se reconciliar com a sua história, com a sua caminhada, e poder se colocar diante de Deus e receber esse abraço como filho amado, resgatado do pecado, adotado como filho, testificado pelo Espírito de Deus com teu espírito, promessa de ser herdeiro, não de um trono poderoso de riqueza, mas herdeiro do universo, dono do mundo. Você está na lista porque você é filho.
Nessa manhã o Pai quer te abraçar como filho. Se é algo que você precisa contar ao Pai e dizer para Ele que tem coisas que tem te machucado, conta para Ele nessa manhã. O Pai está de braços abertos. Pai, ouve a oração dos meus irmãos que nessa manhã estão se colocando na Tua presença. Estão convidando o Senhor, porque estão compartilhando contigo. Ou simplesmente estão recebendo um abraço. Clamando lá no coração: Pai, meu papai. Abençoa dessa maneira, Senhor. Peço Tua bênção, Senhor, sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Se você sente que algo que na sua trajetória, na sua caminhada, que precisava de uma oração mais específica, gostaria de compartilhar fatos que vão acontecendo, coisas que vão te marcando, então pode procurar alguém da equipe pastoral, a gente, liderança de células ou pessoas próximas. Se quiser falar com a gente, estamos à disposição e nós podemos orar. E nenhum de nós, eu tenho sempre falado com as pessoas, o único que vivenciou o que você vivenciou, que estava presente ali, foi Deus, por meio do Espírito Santo. Eu posso até me chocar, me entristecer, mas só Ele estava lá. Então só Ele pode trazer cura na tua vida. Amém? Reinaldo?